Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa tarde. Eu quero agradecer primeiramente ao pastor Flaviano da Assembleia de Deus, na comunidade Japãozinho, esse homem de Deus que tem se esforçado ao máximo para levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo àquela comunidade. Que Deus o abençoe grandemente. Já visitei a obra e vi que quanto esforço, quanto empenho o meu irmão tem colocado naquele lugar. Que Deus te abençoe bastante naquele lugar e Deus vai fazer grandes coisas. Quero agradecer ao irmão Josafá, meu irmão em Cristo também, que está aqui conosco, nos apoiando, nos calçando em suas orações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que Deus tenha misericórdia de nós e nos use conforme a sua graça e a sua misericórdia, porque de nós mesmos não temos nada. Oh, glória. Quero agradecer ao irmão Josué, aqui da rádio, que está nos auxiliando aqui, esse homem de Deus, que é fera aqui no equipamento. Louvado seja o nome do Senhor. Está proporcionando aqui esse encontro para que nós possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor e levar a palavra dele a todos os quantos estão ouvindo. Glória a Deus. Aleluia. Nessa tarde, desde já, eu quero fazer uso da palavra de Deus, a qual o Senhor tem colocado em meu coração, no livro de Jó, no capítulo 19, no versículo 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará de sobre a terra. Versículo 26, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, esse versículo expressa de uma forma poética a fé desse homem de Deus chamado Jó. Nessa tarde eu creio que eu estou falando para a maioria dos meus ouvintes, que são meus irmãos em Cristo Jesus. Eu sei que tem pessoas que também estão ouvindo, pessoas que ainda não se renderam aos pés de Jesus, que não confessaram ainda o nome de Cristo, mas atente a esta palavra. Talvez você esteja passando por situações que você não consegue explicar, mas o Senhor Deus tem uma palavra para você nessa tarde, ao seu coração, e eu creio que Ele vai falar fortemente com você. Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde eu quero falar de Jó. Tomaremos, por exemplo, um dos homens que nas Escrituras Sagradas nos deu a mostra clara de perseverança. Sim, eu estou falando de Jó. Nos discursos daqueles que afirmam que o crente fiel não pode sofrer, eu acho que eles desconhecem o livro de Jó, ou ignoram o seu real propósito, que é a perseverança. Há alguém que pode até dizer que a lição do livro de Jó é que o Senhor sempre nos dará em dobro tudo aquilo que perdemos. Eu e você conhecemos o final do livro, porque lemos, mas Jó não sabia o que iria acontecer. Não havia um profeta para dizer isso a ele. Não havia o Torá para ele ler. Ele só tinha emuná, a mais pura forma de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Como começou essa provação? Como se dá o começo da provação de Jó? Começa quando o Todo-Poderoso quer abençoá-lo, mas Satanás, nosso acusador, tenta infamá-lo diante do Altíssimo. Capítulo 1 e o versículo 9. João, escrevendo Apocalipse em 12:10, diz que ele é o nosso acusador incessante e trabalha de dia e de noite. Ele sempre está nos acusar, o inimigo. Em Daniel, a Bíblia diz que Daniel orou 21 dias e que a sua bênção foi interrompida porque o anjo estava batalhando com Satanás para que pudesse atravessar as nuvens das hostes celestiais e chegar até Daniel. Em Lucas 22:31, a Bíblia diz que Satanás pediu para se ir andar com Pedro e o Senhor rogou por ele. Isso acontece, esse evento acontece em uma reunião que os filhos de Deus estavam apresentando-se perante o Senhor, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. É interessante que no meio de uma reunião onde o Senhor Todo-Poderoso está abençoando um culto, então o diabo se intromete no meio dos filhos de Deus e vê o Senhor os abençoando, e quando Deus vai abençoar Jó, Deus percebe uma presença maligna e disse: viste tu, meu servo Jó?
né? Depois dele ter dito, perguntado de onde ele vinha, de rodear e passear a terra, ele fez aquela pergunta a Satanás, disse: você viu meu servo Jó? Íntegro, Glória. temente a Deus e se desvia do mal. Ele era conhecido por essas características. O versículo 1 do livro de Jó começa: e havia na terra de Uz um homem chamado Jó, que era íntegro, fiel, temente a Deus e se desviava do mal. Pelo que você está sendo conhecido? A nossa vida é uma carta aberta aos homens. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações e dizemos: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. E como você está sendo conhecido? Como você está sendo visto? Eu quero dizer que a tua vida evangeliza alguém. A tua vida é uma forma de pregação para alguém. Um grande pregador da Europa, nos séculos passados, ele disse: olha, o teu sermão pode durar até 2 horas, mas a tua vida dura uma semana inteira e 24 horas por dia. Há homens que falam muito bonito, mas não têm vida, não têm caráter, têm uma deficiência moral, e as suas palavras caem por terra, porque a sua vida fala mais alto do que as suas palavras. Mas há homens de Deus que não precisam falar nada, somente com o seu testemunho eles conseguem impactar vidas, ganhar vidas para o reino do céu. Meu irmão, você viva uma vida santa perante o Senhor, reta, íntegra como Jó. E apesar de você ter até vergonha até de se expressar em público, não sei, você pode ser gago, você diz: eu não sei falar, Senhor. Como o profeta Jeremias: eu não sei falar. Como outros profetas disseram: Senhor, eu não sei nem me expressar. Como Moisés disse: Senhor, eu não sei falar, não sei me expressar. Ele disse: olha, não importa que você não saiba, eu vou lhe usar. De N maneiras, o Senhor pode te usar. Somente tenha integridade, tenha caráter. E Jó, o exemplo de Jó foi tomado para que nós pudéssemos ver que apesar dele ser fiel e íntegro e reto, ele foi provado. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes, meu irmão, apesar de nós sermos o que somos, lavados e comprados com o sangue de Jesus, nós somos seres humanos. E às vezes as bênçãos às vezes nos chegam a ensoberbecer, às vezes nossos olhos ficam altivos, às vezes a nossa vista passa por cima dos outros homens, e não é isso que Deus quer. Eu pregando uma certa vez, anunciando a palavra, hoje de manhã mesmo, estava na escola dominical, eu disse muitas das vezes, nós temos que sofrer. Você sabe por quê? Porque os nossos corações são tão duros, tão inflexíveis quanto as tábuas lá do Sinai. E por isso elas precisam ser escritas com o fogo, com o dedo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E só aí é que a palavra do Senhor fica escrita em nossos corações, quando sofremos o impacto da vida. E vemos que só Deus pode nos livrar e nos abençoar. E não é do nosso poderio, dos nossos feitos, da nossa sabedoria, da nossa consciência, que alcançamos a vitória. Você sabia que Jó era muito inteligente? Jó era um cientista, Jó era um homem muito sábio, muito culto, muito letrado para aquela época. Alguns aspectos da vida de Jó eu quero te mostrar aqui. Quem foi Jó? Né? Jó viveu em uma era pós-diluviana, ele viveu após o dilúvio. Jó 22 e 15 e 16. Jó era conhecedor da história de Adão. Jó 31 e 33. Ele procurou saber da história dos seus antepassados para não cair nos mesmos erros. Jó era sacerdote patriarcal. Jó capítulo 1, versículo 5. Ele se levantava pela madrugada e oferecia sacrifício por toda a sua família. E dizia: Deus, se os meus filhos têm pecado, se eles encheram a cara demais e blasfemaram de ti e das tuas grandezas e se esqueceram de te agradecer, eu oro agora por eles e peço perdão. Tem muitos sacerdotes hoje em dia, eu digo de uma maneira figurativa, você, meu irmão, se levanta de madrugada, minha irmã, você pede pelo seu filho que está na droga, você pede pelo seu esposo, você pede pela sua filha, aleluia, você pede ao sumo sacerdote, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ele interceda pela tua família. Você é uma espécie de sacerdote patriarcal, você está a interceder por eles.
Louvado seja o nome do Senhor. Não de uma maneira literal, porque nós só temos um sumo sacerdote que se chama Cristo, que Ele é o único intercessor entre Deus e os homens e Deus. Ele é que leva as nossas petições até o Pai. Mas você está ali de madrugada, você intercede pela sua família. E Deus vê isso. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus vê o teu desespero, Ele vê o teu pranto, Ele vê a tua cara no pó. Ele vê que tu não quer ver o teu filho morrer e a tua filha perecer. Ele vê que Ele não quer ver o teu pai morrer na escuridão, a tua mãe também. Ele vê, Ele sente essa dor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que Ele está a ver isso. Ele vai recuperar, Ele vai fazer algo na tua vida grandioso. Grandiosas coisas Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jó também era um bom senhor. Ele tratava bem os seus funcionários. Jó 31:13. Jó era filântropo. Ele ajudava os pobres, os órfãos, as viúvas. No livro de Jó, no capítulo 29, 11 e 12, diz isso. Jó era muito honrado onde ele vivia. Capítulo 29, versículo do 7 até o 10. A Bíblia diz que Jó entrava no meio daquela ajuntamento de pessoas, e eles colocavam a sua cadeira na praça. Os homens importantes tapavam a boca para não falar perto dele, para não dizer qualquer bobagem. As crianças paravam de brincar, os velhos reverenciavam, e Jó sentava no meio da praça. Ele era muito honrado na comunidade onde ele vivia. Jó era abençoado com muitos filhos, lhe nasceram em Jó 1 e 2, a Bíblia diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha muito gado e muitos servos. Jó 1 e 3. Jó era dono de muitas terras. Jó 22 e 8. Né? Jó tinha a sua própria confecção. A Bíblia fala nesse texto, em Jó 7 e 6, de uma tecnologia, que é uma tecnologia têxtil, que já naquele tempo, como ele era muito inteligente, ele já sabia fazer as suas próprias vestes, da lã das ovelhas que ele tinha, né, do couro das cabras e das ovelhas, e ele confeccionava as suas próprias roupas. Ele fala aqui da agulha do tecelão. Isso é uma tecnologia muito avançada para aquela época. Então Jó tinha sua própria confecção. Ele era um comerciante também. Eu estou detalhando isso para você ver o quanto Jó tinha. Ninguém sabe, todo mundo pensa que era só aquilo que está relatado, mas ele não vai aprofundar-se no livro e não conhece a imensidão daquilo que Deus tinha dado a Jó. Para você ver o tanto que Jó perdeu. Mas mesmo ele perdendo tudo, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E quando eu leio esse texto em Jó 19, 25, eu vejo que Jó não estava nem aí. Ele não se importava com o que ele tinha, mas ele se importava com aquilo que Deus era em sua vida, com aquilo que Deus poderia fazer, que havia feito já. Ele já era grato. E ele era grato também por aquilo que ele perdeu, porque ele disse, olha, quando ele perdeu tudo, a Bíblia fala lá em Jó, que quando tudo estava perdido, e quando todos pensavam que ele ia blasfemar, a sua mulher disse, olha, abandona o teu Deus e morre. Ele disse, olha, nu eu vim a esse mundo e nu voltarei para lá. O Senhor Deus me deu, e o Senhor Deus tirou. Só um homem cheio da graça e da unção de Deus para dizer isso. Depois de ter perdido as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos, os filhos, tudo ele perdeu. Mas materialmente, espiritualmente, ele tinha muito mais do que os olhos podiam ver. E é isso que eu estou pregando aqui. A essência do que eu estou pregando é espiritual. Eu não estou aqui a te oferecer carro, casa, não. Essa é uma pregação falida, um evangelho falido, o neopentecostalismo. Tudo você pode, tudo você vai ter, mas se atenha a tudo eu posso e não aquele que fortalece. É muito baixo, é muito mesquinho o jeito de interpretação, a exegese, a hermenêutica é pobre. Quando você se atém só ao que é material, o que é físico, a Bíblia nos fala do que é muito mais, do que é transcendente, do que é invisível, mas é imortal, é irreal, é transcendente, mas é literal. Eu posso ver pelos olhos da fé, eu não posso tocar com as minhas mãos, mas eu posso tocar com a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jó acreditava nisso. É nesse poder que Jó acreditava, no Deus Altíssimo e Soberano,
que mesmo sem os olhos dele contemplá-lo fisicamente, mas ele acreditava que Jó lhe deu tudo, que Jó fez tudo. Há pessoas que tentam se negar a existência, tentam negar a existência de Deus. Eu não sei como pode, ele tem que ter mais fé do que eu para fazer isso, porque quando eu olho para o céu, eu vejo a luz do sol atingindo a terra, a grama, as árvores, e eu sei que há um processo de fotossíntese que é gerado dentro da planta, e a planta retorna com oxigênio, e o oxigênio serve para mim e para os demais animais. Eu digo, isso não pode ser por acaso, isso não pode ser do nada, isso não pode ser evolução. Isso tem que ser a criação de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. E é isso que eu estou pregando, é nesse Deus poderoso que fez o céu e a terra. Ele fez Shammai e Vaaretz, assim diz o livro de Bereshit, livro de Gênesis no começo. Diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. E era esse Deus que Jó acreditava. É nesse Deus que é Deus de vivos, louvado seja o nome do Senhor. Jó fala em um versículo tremendo, tem um versículo que é tremendo no livro de Jó, que quando eu leio ele impacta a minha alma. Ele diz assim em Jó 13:15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Uma pessoa que fala isso, uma pessoa que cita isso em forma de poesia, ele está com a alma tão preenchida do Altíssimo, que ele não enxerga a morte. Ele diz, ainda que ele me mate, ele enxerga o porvir. Nele eu esperarei. Como é que uma pessoa que acredita só na morte espera? Não, ele acredita na vida após a morte. Ele acredita no porvir. Ele acredita que ainda que ele esteja morto, ele veria as grandezas do Senhor. Louvado seja o nome do Altíssimo. E é nisso que nós acreditamos. Ainda que tudo pereça, ainda que tudo acabe, que a morte venha, que a doença tome de conta. Oh, aleluia, o nosso Deus vive, o nosso Deus manda, o nosso Deus opera. Ele é que ressuscita os mortos e também abate os exaltados. Ele levanta do pó da cinza e leva às alturas, e ele também que pega das alturas e leva até o pó e a cinza, para que o homem reconheça que não é nada e nem ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jó sofreu muito mais. Tudo começa a mudar na vida de Jó quando Deus decide abençoá-lo. Então o inimigo diz que ele não merece. Olha, o inimigo muitas das vezes diz que você não merece. É por isso que várias vezes você é provado, para que Deus possa te aperfeiçoar e te abençoar futuramente. Deus, depois disso, com a permissão de Deus, Satanás começa a tocar. Primeiro toca no que ele tem, e logo depois toca no que ele ama, e depois em seguida toca no que ele é. Jó deixou de ter seus bens, depois Jó deixou de ter sua família, o que ele amava, e depois em seguida Jó não era mais nada, Jó não era mais ninguém. Jó foi tocado de uma chaga maligna, ferida maligna, em Jó capítulo 2, versículo 7. A história diz, é extra bíblico, os sábios dizem, os rabinos antigos, que Jó foi atingido por uma violenta lepra. Rapidamente ele começou a se coçar e depois não sentir mais a sua pele. Jó começou a perder a sensibilidade dos dedos. E ele diz no versículo, olha, passa pela minha frente e eu não vejo, porque a lepra traz também a cegueira. Passa por detrás de mim e eu não percebo. De forma poética ele estava relatando que ele não sentia mais nem o vento, nem a presença de ninguém. A ranceníase e a lepra traz isso. O sofrimento traz isso, a imperceptibilidade. Você fica insensível, você só se atém ao seu sofrimento, você só enxerga a sua dor e você não enxerga aquilo que Deus quer te mostrar, que é o aperfeiçoamento. Oh Deus. E ele começou a cair os pedaços, Jó começou a definhar, a emagrecer. Jó sentia fastio, capítulo 6 e versículo 7. Jó tinha bichos por todo o corpo, porque a lepra cria feridas tremendas e as moscas sentem aquele odor, aquele mau odor, e começam a se aproveitar da carne apodrecida. E Jó não tinha sensibilidade. E a Bíblia diz que Jó pega um caco de telha para se coçar. Muita gente diz, por que ele não se coça com as mãos? É porque a lepra faz cair as unhas. Jó não tinha mais unhas para se coçar, não tinha mais sensibilidade na ponta dos dedos.
Então Jó pega um caco de telha e começa a raspar aquelas feridas. Oh meu Deus! Mas ainda assim ele acreditava no Deus Todo-Poderoso, que levanta e abate, e que abate e levanta. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jó tinha pesadelos constantes, capítulo 7, versículo 14. Todo dia Jó tinha pesadelos. A Bíblia diz que Jó tinha ficou com o rosto desfigurado, eu imagino, com a dor, com a lepra, com o fastio. Capítulo 16, versículo 8. Jó chorava muito, 16 e 16, chorava todo dia. Todo dia havia um clamor da parte de Jó. Todo dia havia desespero. Jó era desprezado pela família e pelos servos. Capítulo 19, do 13 ao 16. Meu Deus, será que você está assim? Você está sendo desprezado pela sua família? Você foi desprezado pelos seus amigos? Você está sendo desprezado por todos que você conhece? Porque você não tem mais dinheiro. Você não é mais aquele empresário de sucesso. Você não é mais aquele pregador eloquente. Ou então aquele cantor bem-sucedido na igreja, aquele obreiro que pregava incessantemente. Você deu um estagnado no seu ministério. Ninguém te telefona mais. A tua agenda agora não tem mais cultos para você ir. Você está esquecido de tudo e de todos. Você se sente desenganado. Eu quero dizer que Deus não te esqueceu. Aprenda. Porque é uma prova, é uma lição. Deus está provando a tua fé. Deus está te ensinando algo nessa prova. É didático. Mas é uma didática forte. Não é como a didática humana, secular, não. A didática de Deus marca o coração. Ela deixa cicatrizes, sabe para quê? Para quando você olhar, dizer assim, foi Deus que fez. Eu não posso me desviar desse caminho. Você sabe por que Jacó ficou manco? Jacó ficou manco depois que lutou com o anjo. Ele podia ter sido curado, irmão. Ele podia ter sido curado, meu irmão Josafá. Ele podia ter sido curado, irmão Flaviano. Mas ele não foi depois do toque do anjo. Ele ficou aleijado para o resto da vida, ficou mancando. Porque cada passo que ele dava, ele se lembrava que foi Deus que fez aquilo com ele. Louvado seja o nome do Senhor. A cada passo que você der no futuro, quando Deus te abençoar e você ressuscitar do pó e da cinza, você vai se lembrar que foi Deus que fez. Vão ficar marcas, vão ficar cicatrizes, mas você, quando olhar para a cicatriz, você vai lembrar que foi Deus que te curou e foi Deus que te fez. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Jó estava muito magro, 19 e 20. Estava muito magro. Você imagina uma pessoa que não consegue comer, que chora constantemente, que tem pesadelos todos os dias. Você imagina uma pessoa, ela está raquítica. A carne encosta nos ossos, já não tem mais carne, é só pele e osso. Jó estava uma imagem de terrível. A Bíblia diz que quando os seus amigos chegaram, passaram dias só olhando para o estado terrível que Jó estava. E não conseguiam falar nada. Eu imagino o impacto que eles tiveram. Eles ficaram atônitos. A Bíblia diz que Jó tinha mau hálito. Capítulo 19, versículo 17. A Bíblia diz que Jó sofreu muitos meses. Eu não sei se foi anos ou foi um ano. Eu não sei. Há uma divergência entre os sábios, os rabinos hebraicos, estudiosos da Bíblia. Há uma divergência se anos ou se só um ano, se alguns meses. Mas eu sei que foi muito tempo. E para quem está sofrendo é mais tempo ainda. Eu quero dizer para você que está sofrendo, você diz, Senhor, essa prova não passa. Essa prova não termina. Essa prova não acaba, Senhor. Por que essa prova não passa, Senhor? Ela vai passar quando você aprender toda a lição. Escute bem. Quando você aprender toda a lição que Deus tem para lhe dar, essa prova vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, escutou bem, meu amigo. Você disse agora que essa prova não ia passar. Ela vai passar. Mas quando você vai aprender tudo aquilo que Deus tem para te ensinar. Bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha febre muito alta, 30 e 30 de Jó. Mas mesmo assim, a Bíblia diz 30 e 28 de Jó. Jó não deixou de ir à congregação. Isso eu acho muito importante. E foi o que foi dito na escola dominical também pela manhã, que nós temos uma família, temos uma congregação. Tá certo, nem todo mundo quer fazer parte da família, nem todo mundo tem aquela facilidade de socializar-se.
Mas o que é importante é congregar, é aceitar os amados na fé. Quando você diz Pai Nosso, você aceita um pai, aceita os seus filhos também, aceita uma família. Então quando você estiver mais baixo, quando você estiver mais que vier aquele sentimento de ficar em casa, meu irmão, não fica. Não fica, porque o diabo quer te derrubar aí. Quem está falando com você é o inimigo da sua alma. Ele é que quer que você não congregue, ele é que quer que você não vá a um culto e adore a Deus. Mas siga o exemplo de Jó 30 e 28, vá lá e leia. Jó ia e gritava por socorro na congregação. Aleluia. Ele chegava e dizia: Jeová, Yahvé, socorro. Talvez ele ficava bem de longe. Talvez você é aquele que senta no último banco, na última fileira, e diz: ninguém se lembra de mim, mas o Senhor lembra de ti. Eu não estou te dando uma palavra de empolgação, eu não quero te dar, como é que posso dizer, uma palavra de ânimo somente, não. Eu estou cansado desses discursos falidos como é que eu posso dizer, de autoajuda. Isso não é Bíblia. Isso é conceito de homem, é psicológico, é técnico, é baixo, é vil. Eu quero te dizer a palavra do Senhor. Deus te vê e te conhece. Aleluia. Salmo 139. Ainda que eu faça a minha casa no céu, lá Ele está. Mas se a minha casa for lá no fundo, lá no abismo, lá no céu, na cova, Ele também ali está. A presença de Deus está em todos os lugares. Bendito seja o nome. Glória a Deus, aleluia. E Ele vai te mostrar isso. Você vai ver. Quando Jó menos esperava. Você sabia que Jó, os sábios dizem, os rabinos, eles dizem que Jó teve que cavar um buraco e ficar dentro desse buraco, porque o cheiro, o seu odor, o mau odor era muito forte. Então ele teve que, a sua tenda era localizada dentro de uma região baixa, para que o seu odor não se estendesse muito, para que as aves do céu de rapina, os corvos, aves como águias, aves que se alimentavam de carniça, urubus, viessem e lhe devorassem a carne. E animais do campo, as bestas selvagens, como raposas, leões, tigres, que se alimentam também de animais mortos, eles viessem e o devorassem. Então ele estava ali na cova, esperando a morte, mas da parte de Deus. Porque ele sabia, como eu já citei, mesmo que se ele morresse, ele ainda veria a glória do Senhor. Mas ele estava ali. E um certo dia de noite, ele sentiu um vento. Eu não sei se de noite ou de dia, mas ele sentiu o vento. Como é que pode um homem que tinha hanseníase, ele não sentia mais nada, mas o vento de Deus, ainda que você esteja insensível, esse vento que vai te curar, esse vento que vai fazer uma obra tremenda na tua vida, esse vento que sopra onde Ele quer, esse vento de Deus que soprou lá nos ossos secos, esse vento que soprou em Pentecostes, o vento do Espírito poderoso do Senhor que estava em Gênesis 1 e 2, que pairava sobre a face nas águas, restaurando a terra caída e a terra caótica. Esse vento você vai sentir, meu irmão. E quando for o momento, você vai sentir o operar do Senhor. E você vai ver que Ele vai curar. E a Bíblia diz que Jó sentiu o vento, Jó ouviu o vento. E daquele vento ouviu-se a voz do Senhor. E Deus mostrou para ele que não era nada. A partir do capítulo 37 ou 38, se não me falha a memória, Deus começou a dialogar. O próprio Deus vai dialogar contigo. Você vai ver. Você vai sentir as palavras queimando no teu coração. Aleluia, você vai sentir as palavras queimando no teu coração. Aleluia. E você vai ver que é Deus que está falando com você. E Ele que vai transformar esta prova, este choro, esse luto em alegria. Essa guerra vai se transformar em paz. Esse temor vai se transformar em coragem. Porque a voz de Deus vai bradar no teu coração. E a partir do momento que ele começou a orar pelos que lhe perseguiam, Deus o abençoou grandemente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você. Perseverança. Em nome de Jesus, perseverança. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A unção caiu aqui essa tarde. Guarda essa mensagem no teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória.